Telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o seu programa de todos os dias. Muito obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Sempre aquela justificativa, porque você vai estar vendo o nosso programa agora e vai falar, poxa, eles não falam do jogo América e Cruzeiro, Cruzeiro e América, não falam. A gente não vai falar. Mesmo porque está acabando o jogo, vivendo os seus minutos finais, a gente nem sabe resultado, não viu o jogo, então a gente não vai ficar aqui te enganando. Não vai dar para falar, ok? Depois você me conta quanto foi o jogo. Mas, em compensação, a gente vai falar daquilo que vem e daquilo que foi. Aquilo que foi ontem para nós. Lá no Independência, nós tivemos um jogo, aliás, um bom jogo, difícil, como já se esperava. Aliás, Campeonato Brasileiro, todo jogo é muito difícil, não tem jogo fácil. Não tem. Eu não consigo ver jogo fácil no Campeonato Brasileiro. E o Vitória vendeu muito caro a derrota. O Vitória vendeu a derrota caro. Ele pressionou o time do Atlético, exigiu do time do Atlético. O Atlético teve quase um time inteiro fora de jogadores titulares, fora. Mas o time que entrou em campo foi um bom time. Um bom time. Eu posso criticar, discordar do Marcelo em alguns pontos, como, por exemplo, eu não entraria com o Carlos Eduardo. Eu entraria com o Cleiton, mas foi uma opção do técnico. Entrou com o Carlos Eduardo, ele viu que não deu certo, depois ele trocou. O Cleiton, na minha opinião, não sei se vai ser dos outros, de vocês, foi uma das melhores partidas que ele fez no Atlético. E ainda assim, foi mal. Ainda assim, foi mal. Mal em relação ao Cleiton do Figueirense. Mal em relação ao Cleiton do Figueirense. Mas ele foi melhor do que jogos anteriores. Ele participou mais. Foi mais presente na área, jogou mais com os companheiros, eu achei. O Michael Soel, na minha opinião, ontem tinha algum problema. Ou ele deve ter perdido a correntinha, porque ontem ele abaixou a cabeça muito, mais do que o normal. Ontem ele jogou só... E o Michael Soel, quando pega a bola e parte com ela para frente, é um touro. É um touro, é um búfalo. Ninguém segura. Se ele levanta a cabeça, meu Deus do céu, ele vai ser um jogador de uma importância, vai ser um jogadoraço. Se ele levanta a cabeça e ele enxerga os lados e a frente, ele pode jogar com os companheiros, vai ser um senhor jogador. Porque ele tem domínio de bola, a condição técnica dele em velocidade é boa, dribla, sabe chutar, mas ele abaixa a cabeça. Se você meter um poste na frente dele, mete a cara no poste. Então, isso aí, Marcelo, trabalha isso aí, corrige o Maxwell. Quando ele entrar em campo, bota um peso puxando a cabeça para baixo, amarra lá embaixo, amarra a cabeça dele para cima, sei lá o que tem que fazer. E o Maxwell poderia ter sido melhor. O Fred é a referência, é o homem de área, é o goleador, é o artilheiro, é aquilo que ele fez, é aquilo que ele sabe fazer. Jogar a bola nele é perigo constante de gol. Ele vai perder 6 gols, vai fazer 2, vai fazer 1. É esse o artilheiro. E os gols que ele perdeu, e que foram gols perdidos realmente, as 2 bolas chutadas por ele, elas tocaram no travessão. A primeira voltou nas mãos do goleiro. A segunda voltou para ele, que tentou uma meia bicicleta, puxeta, sei lá o que foi, que deu errado. Mas era a presença do artilheiro, o posicionamento do artilheiro e bola chegando. Quando a bola chega, acontece isso que aconteceu ontem. Ele perdeu 2, fez 4, 5 tentativas, mas fez 2. Fez 2 e garantiu a vitória. E a grande preocupação da torcida e minha antes do jogo, comentando na Rádio Minas, inclusive, era com o sistema defensivo do Atlético, que tinha Giovani, porque o Vitor não jogou. Eu continuo achando uma irresponsabilidade o que aconteceu, mas ele não jogou. Vê o Giovani. A gente sabe que o Giovani é bom goleiro, mas não é o Vitor. O lateral direito é o Carlos César, que vem jogando há algum tempo, mas não é o Marcos Rocha. A zaga tinha Ed Carlos e Gabriel. O Ed Carlos é experiente, já jogou no Atlético várias vezes, é um jogador
que o torcedor conhece, dá para confiar no jogador, eu acho que dá para confiar. Tem as presepadas dele, mas o Gabriel é um jovem inexperiente ainda e a zaga se ouve muito bem, na minha opinião. Os dois combinaram. O Gabriel é aquele zagueiro, pelo menos no jogo de ontem, mais uma vez eu vi, que ele, para onde o nariz aponta, ele enfia o pé. Ele não quer bola ali perto da área, nem perto dele. Ele enfia o pé para onde o nariz aponta. E o Fábio Santos destoou, jogou muito. A torcida do Atlético é muito agradecida ao Douglas Santos, mas vai esquecer o Douglas Santos muito rápido, se o Fábio Santos continuar assim. E o Carlos César fez um partidaço. Fez um partidaço. Hoje eu digo para você o seguinte, o reserva do Marcos Rocha é o Carlos César. Se o Patrick resolver voltar a ser lateral direito, ele vai ser o segundo reserva do Marcos Rocha. O primeiro hoje é o Carlos César e está muito... O jogo, a partida dele de ontem foi muito boa sob todos os aspectos. O Robinho, ele começou no lado errado, na posição errada. O Carlos Eduardo estava no lugar dele, na minha opinião. Não sei por que o Marcelo fez isso, mas estava no lugar dele. Aí ele veio mais para o centro, aí começa a diminuir espaço para o Robinho, diminuir espaço para ele jogar. Ele tem um drible, ele tem uma jogada comprida, ele sabe limpar, ele vai embora. Mas bota, Marcelo, deixa o Robinho lá na esquerda. Deixa o Robinho lá na esquerda, pelo amor de Deus. Então, eu acho que o Atlético foi bem, ganhou bem e mereceu ganhar o jogo. O Vitória foi bem, o Vitória deu um calor no Atlético, exigiu do Atlético, mas o Atlético mereceu ganhar o jogo, como ganhou o jogo. Então, minha gente, agora é o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, que está desesperado, entre aspas, perdeu o clássico, Botafogo, e o Atlético vai ainda com seus desfalques, voltam alguns jogadores, mas ainda o Marcelo sofrendo o problema dos desfalques. E eu queria encerrar esse comentário para ouvir os nossos companheiros, lamentando profundamente o que está acontecendo com o Dátulo. Porque o Marcelo chamou o Dátulo para conversar com ele, para entrar. Aí o Dátulo disse para ele, eu estou inseguro. Vai brincar com coisa séria. Marcelo, você, claro que você não pode fazer nada. O cara fala que está inseguro, você vai botar o cara fala, eu estou inseguro, você não vai botar em campo. A sua atitude é correta. Mas eu como sou um cara louco, eu colocaria e falaria, você vai ser inseguro lá dentro, para a torcida ver. Lá dentro. Mas o Marcelo agiu corretamente. É a mesma coisa. Eu vou fazer uma cirurgia e pergunto ao médico que vai fazer a cirurgia. Como é que você está? Estou inseguro. Eu não vou me submeter à cirurgia com esse médico. Então o Marcelo está correto. Mas a diretoria do Atlético tem que se explicar. Ô, presidente, fala aí, presidente. Ô, presidente, fala aí. O cara é funcionário, é empregado do clube, vou repetir, é empregado do clube até 31 de dezembro desse ano. Está liberado pelo departamento médico, está treinando, foi relacionado pelo técnico, concentrou e foi para o banco. Na hora de entrar, ele dá uma banana para o time, então para de pagar. Para de pagar. Isso, eu converso com o doutor Lázaro Cândido. Isso aí eu não sei o que pode acontecer em termos jurídicos, mas alguma coisa acontece. Ou o Dátulo é o rei da cocada preta. Me ajuda aí. Torcedor do Atlético, o Dátulo foi chamado e ele não quis jogar. Então vamos acabar com esse negócio de amor pelo clube. Eu me sinto bem aqui, sente uma ova. Ele está querendo criar uma situação para ir embora sem o Atlético ganhar nada. O Atlético ficar a ver navios. O Atlético não quer isso, está coberto de razão o Atlético. O São Paulo quer, tem pré-contrato, o que for. Quer levar agora? Então paga. Não vou pagar. Então espera o final do contrato. Mas, ô presidente, a palavra é sua. A palavra, se o Dátulo aparecer relacionado pelo Marcelo para ir ao Rio de Janeiro, aí, Marcelo, eu também já não vou estar te entendendo mais. Se você relacionar, você ocupa o lugar de outro. E botar no banco, está ocupando o lugar de... Aí eu já não estou entendendo você também. Mas isso a gente vai falar já, dentro do programa que você mais gosta. Antes do intervalo comercial, eu quero pedir ao nosso Lucas, que está aqui conosco, para dar os nossos endereços. Primeiro eu quero mostrar para você o do YouTube. Do YouTube é esse aqui, ó. É só você vai ao YouTube, chega lá no YouTube e
coloca BH Esportes, do jeito que está aqui. BH Esportes, do jeito que está aqui. BH Esportes. No mesmo dia, 2 horas e pouco depois do programa, você vê o programa. O mundo inteiro vê o programa. Se algum probleminha aconteceu, mais tardar na manhã seguinte. Mas tem sido sempre no mesmo dia, no YouTube. Mas o Lucas, o trabalho do Lucas, um trabalho bonito, bom, consciente, responsável e interessado. Ele botou o programa BH Esportes também no Twitter, no Facebook. Fala aí, Lucas. Bom, Afonso, Tudo bem? Boa noite, telespectadores. Vocês que já acompanham a gente já há bastante tempo na televisão, agora pode acompanhar, como o Afonso disse, no YouTube. O programa vai na íntegra no YouTube. E a gente, às vezes, quase sempre, na verdade, a gente coloca uns vídeos durante o dia, agora no Facebook. E, além do programa na íntegra também, a gente pega o programa na íntegra e coloca no Facebook. Para você procurar a gente no Facebook, é só ir no facebook.com/programa BH Esportes. Programa BH Esportes. Programa BH Esportes. No YouTube é só BH Esportes. No Facebook, repete para mim. facebook.com/programa BH Esportes. Aproveita, curte a nossa página. A gente traz muitas imagens sobre bastidores. A gente estava Dá palpite. A gente dá palpite. As presepadas do chefe também. O chefe Matusalém, às vezes, fala umas bobagens lá que a gente ri nos bastidores. A gente está colocando também. No Twitter a gente tem o BH Esportes. Ele está falando MG. também da rádio, da Gerais, AM 830. Vamos lá. Exato. No Twitter a gente tem o BH Esportes, @BH Esportes MG. O Afonso que vai estar mais ativo no Twitter, mas eu também vou twittar algumas coisas. Mas assim, a gente está indo para todo lado. Daqui a pouco a gente pode fazer o Instagram também, sabe? Assim, com umas fotos legais, vídeos. Então, assim, se você quer acompanhar a gente, curte nossa página, nos siga no Twitter, que agora a gente está nas redes sociais, agora está mais atualizado. A gente está com um projeto legal, né, Afonso? Da gente levar essas informações nas redes sociais para mais comodidade também do telespectador, né? Às vezes então você conseguiu colocar o Afonso nas redes antissociais? Colocou, você conseguiu colocar o Afonso? Conseguiu. Afonso era Conseguiu. E eu estou dando uns pitacos lá, mas os meus pitacos é só para xingar também. O Afonso, assim, quase todos os dias ele coloca alguma coisa lá, coloca um vídeo ou algum comentário escrito, chamando para os programas. Então curte nossa página, Programa BH Esportes, no Facebook, BH Esportes MG no Twitter. E tem nosso e-mail também, que é programa-bhesportes@gmail.com. No e-mail você pode falar o que você quiser, O e-mail está na tela ali, ó. Você pode comunicar com o tá Lucas, com a gente, sempre nesse e-mail aí. Isso, está na tela. Quiser falar alguma coisa com a gente pelo e-mail, é só no programa bhesportes@gmail.com, que entra em contato com a gente dá os créditos, fala quem está falando, perguntando alguma coisa, e a gente responde aqui no programa. Muito bem, Lucas. Daqui a pouquinho a gente volta com o Eduardo Silva, Flávio Carvalho, o nosso Lucas Von Dollinger. É isso? Von Dollinger. Hein? E o nosso Eduardo Panzi. A gente volta já, dando sequência no programa que você mais vê e mais gosta. Obrigado. Tchau. Saúde, suco é alegria, saladas, você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta Sanduíches Leves e Sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi.
Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho. Abre na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou. Acabou, que é Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, estamos aqui de volta. Acabou que tivemos tudo, falamos todo o resultado, falamos tudo. Cruzeiro Botafogo, lembra? Aqui no programa. Falamos tudo direitinho. Estamos de volta. E agora, para colocar os nossos companheiros, eu quero agradecer o BMG, que é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Grande abraço para a família BMG. Cartão Mastercard BMG. Você tem? Não tem? Vá buscar. Você não sabe o que está perdendo. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíche leves e sucos, Diamond, BH Shop e Pátio Savassi. São aí, ó, os sucos detox. São os famosos sucos verdes. Marieta, a melhor para a sua saúde. Está na tela. E esse suco é o suco do momento. Você bebe saúde. Você toma saúde. Marieta, a melhor para a sua saúde. Eu quero abraçar também o doutor Adriano, de Silves Advocacia, 3212-2832. 3212-2832. Agora também advocacia empresarial. Um abraço aos meus amigos do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo, na Francisco Sá, 111, esquina com Platina. Bateu, amassou, arranhou. Fica nervoso, não. Flávio, para-choque do seu carro embaixo, lá direito, atrás, está arranhado. Viu? Vai lá no Centro Automotivo Novo de Novo. Procura o Renato lá, o Chiquinho. Ó, é como se estivesse saindo da fábrica, novo de novo. Centro Automotivo Novo de Novo. Um grande abraço também para o pessoal da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular. Aceita cartão do Ipseng no genérico, é show de bola. Alô, seu Eduardo, um grande abraço, hein? O seu Eduardo lá na Rede Gutierrez de Drogaria, ele tem uma equipe fantástica em todas as lojas. E essa equipe trabalha sempre para você. E tem um descontão, um saldão, uma queima na entrada das drogarias dele. Sensacional. Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço, meu amigo Aldo Vale, da Despachatur. Se você precisa viajar, o Flávio vai para Dubai. Ia? Vai. Você vai. Você não vai agora. Mas você pode ir na Despachatur providenciar o visto. Com o nosso amigo, seu amigo Aldo Vale. Nosso amigo de quantos anos? Não. Ó, o Aldo Vale, meu Deus do céu. O Aldo Vale eu conheço e trabalhando em rádio e televisão há quase que a minha vida de cronista. E o Aldo está com a Despachatur há mais de 40 anos. Visto é lá, meu amigo. Você pode acionar o telefone 3218-9000, 3218-9000, para receber um representante em casa, ou ir a uma loja, a loja dele que é maravilhosa. Atendimento VIP, na Avenida Brasil 1312. Avenida Brasil 1312. Então, não tem problema. Você vai viajar, precisa do visto, o Aldo Vale resolve para você. Um abraço para o meu amigo Aldo na Despachatur. Abraçando também a todos que estão nos acompanhando e sugerindo, eu vou sugerir para você a DT Clean, a gasolina do momento. A gasolina que limpa o motor do seu carro. DT Clean é super, hiper aditivada. É a melhor gasolina do momento. É a coqueluche. Faz um bem tremendo para o motor do seu carro. E lá no Posto São Pedro, na Niquelino 918, em Santa Efigênia, ela é vendida pelo preço da gasolina comum. É brincadeira. Pelo preço da gasolina comum, a DT Clean. O Posto São Pedro fica aberto 24 horas por dia.
e lá dentro tem um posto policial, aberto 24 horas por dia, segurança total. Além da DT Clean, que é a gasolina do momento, você pode levar o galão de água para sua casa. A sua esposa cobrou, né? Ó, tá faltando água, traz água. Lá tem. A Ingá e a Igarapé, pelo melhor preço de Belo Horizonte. Água mineral Ingá e Igarapé. E o posto fica aberto 24 horas. Tem um posto policial lá dentro, aberto 24 horas. Segurança total. DT Clean é a gasolina. A gasolina especialíssima pelo preço da comum. DT Clean, um abraço, meu amigo Danilo de Castro. Um abraço ao Patrick da Fúria Oseco Lava Jato, na Silva Lobo 1525. Também dá um banho no seu carro. O Ferrari falou que o carro dele tomou um banho nupcial. Só o Ferrari mesmo. Tomou um banho nupcial. O Patrick deu um banho nupcial no carro do Ferrari. Mas fica novo. Sai cheirando de novo, como se estivesse saindo da concessionária. Na Avenida Silva Lobo 1525. Um abraço para meus amigos Antônio e também o Leandro. Você conhece o Antônio, da fábrica de móveis assépticos, Flávio? Não. Não? O Antônio é o sogro do Euler, filho do Vento. Conheço, sim. Ele é o dono da fábrica de móveis assépticos e Fowler, móveis hospitalares para vender ou alugar. 3373-1133. Eduardo Panzi. Boa noite, Afonso. Você vai trabalhar, só um minutinho, amanhã você vai trabalhar na Bandeirantes ou você vai estar inseguro? Tem que trabalhar, se estiver inseguro, você escolhe seu eu dia fico lá? sem receber. Ah, bom. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Mas o futebol é um mundo diferente, né? Não deveria, mas é. Tem umas regalias. Primeiro que eles ganham uma fortuna e ainda tem regalia que nenhuma outra profissão tem. E aí o presidente tem que ser muito responsável, porque senão dá problema jurídico, vai para a justiça. A gente está vendo aí o imbróglio, Riascos, Cruzeiro. Mas eu mandei perguntar ao doutor Cândido. Então tem que ser muito responsável nessa hora. O Marcelo realmente não tem culpa. É uma quizumba entre jogador e Atlético, muito mal explicada, por sinal. E que pela atitude do Dátulo ontem, ao se sentir inseguro, se ele está inseguro, para que ele deixou ser relacionado? Claro. Na hora que soltou a relação, falou, olha, não me coloca não, porque eu não estou seguro. Aquilo foi. Então, dá a entender que o atleta não quer mais jogar pelo clube. Ele quer continuar recebendo. Não quer estar forçando uma saída em que o Atlético está correto. Não tem que liberar o cara de graça. Ah, mas se pegar e somar o salário dele até o final do ano, o Atlético já ganha alguma coisa. Ok, isso é um problema do presidente, da diretoria também, do que foi conversado. Mas falando do jogo em si... Eduardo, só um minutinho. Falando do jogo, Thiago, pode rolar para nós ver os melhores momentos no trabalho do Lucas e também do Thiago. Vamos lá. Ok, tá aí na tela. Foi um jogo complicadíssimo e já era de se esperar isso pelo número de desfalques do Atlético e principalmente num setor. O setor defensivo do Atlético, aí contando da dupla de volantes para trás, dos 6 desfalques, 5 estavam nesse setor e o Wagner Mancini é um treinador experiente, inteligente. O Vitória marcou 90 minutos a saída do Atlético, o Atlético no seu campo de defesa, ou seja, aproveitou que o time estava desfigurado lá atrás e marcou a saída. Isso acabou dificultando muito o Atlético, porque é um time que joga pouco junto. O Marcelo falou na entrevista coletiva que optou pela dupla Ed Carlos e Gabriel, porque eles treinam juntos. Aí eu achei que foi muito inteligente por parte do Marcelo Oliveira. E eu tô com o Afonso. Eu acho que se a gente for escolher os melhores do Atlético no jogo, para mim os 2 laterais estão entre os melhores e a dupla Robinho e Fred. Mesmo com os gols perdidos, o Vitória também perdeu seus gols, mas o Robinho foi muito importante. Essa defesa aí foi sensacional. O Robinho, ora caía pela esquerda, mas a maioria do tempo centralizado, porque o Atlético não tinha o jogador que fizesse essa função. Na verdade tinha, mas ele estava inseguro, ele não podia entrar. E o Marcelo acabou optando pelo Carlos Eduardo, que realmente não foi bem, não fez uma boa partida, mas deu assistência para o gol do Fred. Então alguma coisa ele fez no jogo, mas é muito pouco para um jogador que faz parte de um elenco tão rico quanto esse elenco do Atlético. E o Vitória valorizou o resultado do Atlético, foi 2-1, poderia ter sido 5-1, poderia ter sido 5-3, 5-4, poderia ter sido 3-3. Então, o jogo foi muito bom para quem viu, é uma vitória gigante do Atlético. Gigante por quê? Pelos desfalques, pela dificuldade que o adversário impôs e pela tabela do campeonato, porque mais tarde a gente viu o Flamengo vencendo, também numa dificuldade absurda,
vencendo a Ponte Preta com gol no último minuto. Teve o gol do Flamengo, na saída de bola acabou o jogo. E o Palmeiras vencendo o São Paulo também numa dificuldade absurda jogando em casa, todos por 2-1. Então se o Atlético tropeçasse, Palmeiras e Flamengo abririam. Então o resultado foi muito bom e segue o Galo na briga pelo título brasileiro. A grande decepção para mim ontem, já falei hoje na hora do almoço, é o público. O público chinfrim de 13 mil pagantes para um time que está disputando o título brasileiro. Não tem desculpa, porque quando está acabando o mês é porque é final de mês. Quando o jogo é 10 horas da noite com a TV aberta, porque o jogo era às 10 com o jogo para a praça. Esse jogo era 7h30, feriado, início de mês, o ingresso não estava barato, mas não é possível que não tem 20 mil atleticanos em Belo Horizonte para pagar R$60 no ingresso. Fazendo calor. Então, decepcionante o público, a torcida do Atlético está devendo. Ela precisa entender que o time está disputando o campeonato. Porque o Palmeiras levou 40 mil em São Paulo e o Flamengo jogando no Espírito Santo levou 15 mil. Mas o Flamengo é covardia. Mas o Atlético é em Belo Horizonte, ué. Tá certo. Não vai levar mais do que o Flamengo no Espírito Santo? Tá certo. Mas no Espírito Santo é Rio de Janeiro. Mas é o Espírito Santo. É uma vergonha o Atlético levar 13 mil pagantes num jogo que vale liderança de campeonato. Pra praia é mineiro, no Espírito Santo. Pra futebol é Rio de Janeiro. Pra praia é mineiro, pra futebol é Rio de Janeiro. Lucas, nosso Lucas Von Dollen, aqui também conosco. Você quer falar também do Dátulo ou vai já direto pro jogo? Ah, não. Já deu na canela do Dátulo já. Vamos falar do jogo. Merece. É terrível. Então, Afonso, o jogo de ontem, o Edu falou sobre a vitória do Atlético, uma baita vitória, na verdade. Como foi um baita empate contra o Grêmio, né? Assim, um ótimo resultado no Sul. Baita empate pelo resultado. E pela maneira como o Atlético suportou, né? Exato, como o Atlético suportou. O Grêmio tá tomando chinelada pra tudo é lado. E como foi? Mas o Grêmio lá sempre é muito difícil, né? Eu não sei o que tá... Assim, ontem eu gostei muito assim do Fábio Santos, como todo mundo gostou bastante, do Carlos César também, mas ontem eu achei que o Rafael Carioca estava um pouco assim distante do jogo, sabe? Não, ele errou muito passe, mas o Rafael Carioca, ele não é justificando, ele não estava cansado, não tinha nada disso. Eu acho também... Mas o cara chega da seleção brasileira, eu acho até que a seleção brasileira ainda está nele. Pô, eu sou o cara. Então eu posso errar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, vamos lá. Mas o Gabriel Jesus entrou ontem no jogo do Palmeiras, ele mudou um pouco a característica do jogo do Palmeiras em pouco tempo que ele entrou. Totalmente. E eu acho assim que o Rafael Carioca ontem, ele, errou muito passe. Passes assim de 3, 4 metros, ele estava errando passe. Uma dificuldade para sair jogando. Como o Lucas Cândido também, achei que o Lucas Cândido não saiu bem. Eu achei, ontem ele não jogou bem, eu achei. Mas vale destacar, claro, o Fred, né? Assim, o Fred hoje é o 8º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 122 gols. Ele poderia ter chegado ontem facilmente a 124 gols. Dos pontos corridos é o maior. Né? Dos pontos corridos é o maior, exato. Da história do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro é o Dinamite, com 190. E na frente dele só tem fera, né? Tem Romário, Zico, Túlio. Você vê a importância do Fred na história do futebol brasileiro e ter um cara desse no time do Atlético, como o Robinho também. E o que lance do Robinho foi engraçado, né? Assim, e ele tem feito gols assim, cada vez mais difíceis, como foi aquele do Grêmio. O Robinho, eu entendi, estava bem na minha frente, não sei se é Eduardo, você viram o jogo, o Eduardo Silva, o Flávio. Eu entendi que o Robinho não acreditou que estava legal na jogada. Que estava legal. Eu acho que ele não acreditou que estava legal. Na hora que ele ligou, que ele percebeu que estava legal, aí ele perdeu mais ou menos a noção. Eu acho que ele perdeu foi a noção de espaço. A noção, mas eu acho de onde estava o gol, porque a bola vem alta, ele olhando para cima. Eu falei na rádio, ele perdeu a bola. Ele assusta com o zagueiro que estava chegando e meio que sem olhar, ele chuta e perde o gol. Mas e fora, eu acho que ele o que o Marcelo falou faz sentido também. Marcelo foi atacante, é um momento no jogo que a perna já... Ele deu um pique e que a perna não respeita muito o que o cérebro... Eu tive a impressão, pela cara do Robinho, ele estava bem próximo ali. A gente fica ali, pela cara dele, é que ele não acreditou que estava legal na Agora, o negócio acreditou. Ele acreditou depois que ele percebeu que o juiz estava mandando tocar. O Marcelo falou uma coisa interessante também, que é a questão dele ter dominado a bola, né? Podia ter dominado a bola ali, podia ter chutado normalmente de direita. Normalmente não perde aquele gol. Não perde. Tanto é que o gol mais difícil que ele fez, por exemplo, contra o Grêmio, foi o gol mais difícil, né? Pegou de primeira, um cruzamento rasteiro do Douglas Santos.
Mas, enfim, assim, Afonso, eu acho que o Atlético foi uma baita vitória. O Atlético hoje é a maior sequência de vitórias do Campeonato Brasileiro, com 8 vitórias consecutivas do Independência, dentro de casa, exato, dentro de casa. E, assim, mais uma vez o Atlético prova que dentro de casa ele é muito forte, né? Fora de casa ainda ele tem estado um pouco com dificuldade de jogar. O que quer dizer? O Atlético não é um time de jogar fora. Um trocadilho. Enfim, Afonso. Infame. Mas assim, o Atlético, ele precisa corrigir algumas coisas, claramente. Obviamente que o time ainda é novo. A gente está falando isso mais da metade do campeonato, mas esse time não vem jogando sempre, né? Assim, por causa dos desfalques, é claro. Mas o Galo precisa realmente corrigir alguns erros, assim, crassos, como por exemplo, na lateral direita, ontem o Michael Sewell jogou muito mal, eu achei. Ele ajudou muito pouco na recomposição. Na beirada, do lado direito. Do lado direito. Ele ajudou muito pouco na recomposição ali com o Carlos César. É que o Maxwell ontem jogou de cabeça baixa, literalmente. Mas ele sempre joga, Afonso. Porque o Maxwell, quando tem a bola dominada, ninguém para o Maxwell. Nem ele mesmo para. Ele foi igual o ônibus da Polícia Militar ontem, que desceu sem freio e depois aconteceu. Vamos lá. Agora esperar que o Atlético faça um bom jogo contra o Fluminense. Eu acho que o Atlético tem plenas condições de sair com uma vitória. O Atlético pode ter aí nessa volta, nesse intervalo de dias, a volta do Leonardo Silva, possivelmente o Vitor também, né? Não, o Leonardo Silva volta. Com suspensão. O Prato volta, o Otero volta. Hoje, Casares e Urso treinaram com bola. Eles não devem ser liberados para segundo, mas para quinta-feira e para o Clássico já vão estar ok. Começa a botar a mão. Mas é difícil de falar quem volta com certeza, porque o Atlético tem Leonardo Silva várias com certeza. Se lesionar. Mas hoje é uma certeza que ele volta. Hoje é uma certeza, mas assim... Vitor, sei lá. Talvez, né? Ô, Vitor, se você voltar, não passa pelo rachão. Vamos ver se o Marcelo Oliveira consegue convencer o Dátulo de jogar. Não, eu acho que o Marcelo Oliveira tem que entregar a diretoria. Já era. Dátulo já era. E ontem, eu acho que no jogo de ontem, o Dátulo era uma peça importante no time do Atlético. Mas ele não quis. Pois é, mas ontem ele deveria ter entrado. Ele seria muito importante no time. Tá bom, mas ele não quis entrar. Então é caso de diretoria. O técnico, o Marcelo já não confia mais nele. Mesmo que a diretoria converse com o Dátulo, ele fala, não, eu vou jogar. O Marcelo não pode mais confiar nele. Não tem mais como. Enfim, Afonso, eu acho que o Atlético tem plenas condições de vencer o Fluminense lá, e ele tem que vencer o Fluminense lá para brigar contra o Palmeiras, né, que tem tido resultados... O Palmeiras joga com vencer. Agora ter que vencer é lá dentro. Palmeiras joga... Primeiro um abraço, Só para finalizar aqui, o Atlético é o segundo melhor mandante e a campanha de visitante não é a ideal, mas é o terceiro melhor visitante. O melhor tem 17 pontos como visitante, já tem 14, então dá na média. Se vence uma, iguala. E o Palmeiras vai jogar com o Grêmio, lá em Porto Alegre. E o Grêmio do jeito que tá. E a notícia é que tentaram bater no Roger, técnico do Grêmio, no aeroporto, e provavelmente ele deva sair do Grêmio. O Roger fez tanto pelo Grêmio. Ótimo treinador. Fez tanto pelo Grêmio. A hora que ele fala, a hora que o Grêmio ele entrou fala, numa agora que todo treinador entra. A hora que o Grêmio falar não é mais treinador, você pode ter certeza que vai um grande lá, e isso o Corinthians é um deles. E outra coisa, o Roger mostrou que é bom. Agora pode trazer aquela história do Renato Gaúcho de volta, nossa, né? Tomara, que aí afunda o Grêmio. É o mesmo do Internacional com o Celso Roth. Flávio Carvalho. Bom, primeiro um abraço para você, pro Eduardo, pro Lucas, pro outro Eduardo aqui. Essa história de ter que ganhar, o Clube tem que ganhar as 10 partidas que faltam, as 11, o Cruzeiro tem que ganhar todas. Fluminense também chegar tem. Dentro, né? Fluminense também tem. Fluminense tem, porque o Fluminense também está correndo risco. O Fluminense veio de uma derrota para o Botafogo de 1-0. Ontem, no jogo de ontem, primeiro que o Vitória também veio desfalcado, é bom lembrar isso. Vencei 4 titulares ontem, jogadores 3 importantes. Titulares. Hein? 3. 4, né? Segundo a imprensa baiana. Né? Não, a imprensa baiana está errada, eu que estou certo. Então, o Vitória também veio. O Eduardo Panz falou bem aí, o jogo poderia ter sido 1-1, 2-1, 3-1, até o 2-1. Né? O Marinho se faz aquele gol pelo tempo, a história do jogo poderia ser outra. Né? Teve erros de arbitragem no jogo de ontem para mim. A arbitragem errou ontem alguns erros. Eu acho que o árbitro foi bem. Não, por exemplo, aquele... O erro dele foi erro corriqueiro, se ele desse normal de todo jogo. Aquele primeiro do Fred, por exemplo, que a bola bateu na trave, o Fred fez falta no zagueiro antes. Mas não foi gol, não fez. Pois é, não foi. Mas eu estou dizendo o seguinte, aí segunda coisa, eu acho que o Giovani pegou a bola fora da área. Acho que o Giovani pegou. Não, mas aí você está ficando doido, porque a imagem prova o contrário. Não, o que eu vi na televisão... Thiago,
Se você conseguir voltar à defesa do Giovani... Não. Depois teve uma falta. Vamos parar pro Flávio ver. Dentro da minha lua, que não deu. Certo? Agora, isso aí... Você está procurando chifre na cabeça de cavalo. Não estou querendo desmerecer, eu acho que o Atlético jogou, você está procurando chifre na cabeça de cavalo. Venceu, o Atlético tem mais time, tem mais opção do que o time. E você é uma má vontade danada. Não, nada disso. Certo? O que eu quero dizer é que o Atlético ontem, né, jogou sem vários titulares, teve muito mais desfalques do que o time do Vitória. A coisa pesou um pouco, pesa quando joga sem alguns titulares. O Atlético ontem sentiu isso, né? O caso, por exemplo... Tem sentido o campeonato inteiro, tá? Mas o time não vem fazendo grandes jogos. Deixa eu dar só uma notícia aqui. Aqui, ó. Nós vamos mostrar para você o lance. Mas deixa eu só dar uma notícia aqui. Que a imprensa argentina disse que o melhor jogador argentino nesses 2 jogos chama-se Lucas Prato. Inclusive, ele fez um gol, né, no jogo anterior. Se você puder parar para o Flávio ver dentro da área lá, para ele ficar convicto, pode colocar para nós, Thiago. Pois é. Esse aí foi o do Marinho, ó. Do Marinho com ele lá. Olha lá, dentro da área, lá, viu? Não foi essa aí, não. Não foi essa, não. Não, senhor, foi no segundo tempo. Segundo tempo que o Vitor saiu fora da área para pegar a bola. O Giovani saiu fora da área e pegou a bola. A televisão mostrou claro. Ali aquele lance o juiz já tinha pitado, já tinha parado. Tinha não. Não, senhor. Já tinha dado impedimento. Não, o Flávio está querendo arrumar. Já tinha dado impedimento. Ele está querendo fazer o resultado ficar injusto. Obrigado, Thiago. Não estou querendo fazer o resultado ficar injusto, não. Está tentando. Não, eu estou querendo dizer que se foi 2-1, poderia ter sido 3-1. Mas a vitória foi justa. A vitória foi justa. O Atlético foi melhor. A vitória foi justa. Foi 2-1 e poderia ter sido 4-5-1. Poderia ter sido 2-2. Poderia ter sido 5-1. Poderia ser ao contrário. Você está falando se o Marinho faz aquele gol. Se o Fred faz os 2, pronto. Tá bom. Pois é. Então eu penso. Se o Abim faz o outro. Eu penso o seguinte, eu penso que o Atlético ainda precisa melhorar muito para tentar chegar, para brigar pelo título. O Atlético caiu nesses últimos jogos. O Atlético vem caindo. Isso aí eu venho dizendo há muito tempo. O Atlético não fez uma boa partida contra o Grêmio, fez uma partida horrível contra o Grêmio, né? Deu uma sorte de ter empatado, que poderia ter tomado 3-4 do Grêmio lá, né? E o Grêmio está mal. O Grêmio tomou de 4 ontem. O Atlético fez uma partida contra o Atlético do Paraná aqui ruim, fez partidas horríveis nesse campeonato até agora. Então é preciso, para um time ser campeão, jogar um pouco melhor do que o Atlético está jogando. Agora é claro que a volta aí desses jogadores, o caso do Prato, o caso, por exemplo, do Casares, o caso, por exemplo, do Leonardo Silva, do Marcos Rocha, do Vitor, o time encorpa mais. Do Eraso, claro. O time encorpa mais. A tendência do time é crescer, né? Agora, o que a gente não entende é que a quantidade de jogador, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, do departamento médico. A cada jogo tem um jogador com estiramento, com distensão, certo? E teve uma semana para preparar, né? E tem jogador que machucou. O caso do Vitor, por exemplo, ele machucou o quê? No aquecimento. Não, machucou no rachão, ele sentiu o problema na coxa. Então, né, o Carlos quebrou o pé no treino. Né? Não, mas eu tô dizendo, você para quebrar o pé, você tem que estar no jogo ou no treino. O Leandro Donizete foi aonde? Certo? O Leandro Donizete também. Então, o que a gente está vendo aí é contusão atrás de contusão, né? E eu não sei se o seu treinamento está pesado demais. Mas são contusões diferentes, Flávio. Hein? Não, mas tem muita distensão. Mas são diferentes. Tem muita distensão. Se fosse uma coisa, por exemplo, a mesma contusão para vários jogadores, seria uma coisa, poderia ser o treinamento. E contusão de quebrar pé, contusão de joelho, são contusão de quebrar dedo. Não tem nada a ver. Mas tem muita distensão que eu estou querendo dizer. Né? Então, o que a gente está vendo é isso aí. Então, agora, o Atlético vai para o Rio, vai pegar o Fluminense que perdeu para o Botafogo. O Fluminense tem que, de qualquer maneira, tentar a vitória, porque o Fluminense pode entrar aí na zona de rebaixamento a qualquer hora, porque o time depois que pega o Atlético tem jogos complicados fora de casa. Então a situação do Fluminense também não é boa, não. Então é um jogo que a gente sabe que o Atlético vai ser na segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Rio de Janeiro. A gente não vai ter uma presença de público como não tivemos no Fluminense. Vai ser num estádio que faz um calor danado. O Fluminense está a 3 pontos do G4. Não tem zona de rebaixamento, não, Flávio. Hein? Ele está a 3 pontos do G4. Se o Corinthians perde o próximo jogo, o Fluminense ganha do Atlético, ele é o 4º colocado. Não, mas o Flávio falou, você não entendeu. É que se ele perde o Atlético, ele vai perder os outros 4, 5 compromissos depois. Tá. Não, o que eu tô o Fluminense está brigando pelo G4, porque o Fluminense tem compromisso fora de casa depois do jogo Atlético. Mas todo mundo tem, mano. Pois é. Mas
corre o risco ainda, Dudu. Eu acho que ele corre o risco. O Palmeiras também corre. O Fluminense tem 34 pontos, Flávio. O Fluminense já tem 46. Aqui. O Fluminense tem 34, Ele então tá o Grêmio pertinho também do corre. Grêmio, corre risco? Hein? Gente, Grêmio. o negócio é o seguinte. Ele tá encostado no Grêmio. Tá 2 pontos. Tá encostado no Grêmio. Afonso, tem que Vai, falar pro Flávio. vamos lá, Eduardo. Tem que falar pro Flávio. O Cruzeiro tem 26, ele tá numa esperança feia e eu também estou. Não. A esperança Agora que eu digo, o Fluminense tem a 34, esperança né? do Cruzeiro é de brigar pelo título da Copa do Brasil. Certo? Não, mas o que o Eduardo Silva está colocando na sua cabeça é que você Fluminense tem tá uma muito lá na esperança frente, muito lá na muito grande frente. do Cruzeiro deslanchar, É. com 26 pontos. O Fluminense tem 34, 34, pô. 8 pontos. Da zona do rebaixamento. A 8 pontos da zona do E rebaixamento. a 3 do G4, Flávio. Aqui, Mas tá 8 dos rebaixamentos. Mas é muito mais fácil ele ser. Mas corre ainda. É mais fácil ele ser. É mais fácil ele ser. Fluminense, Ô, quando Flávio, entra na Ziquezira, é mais fácil ele ser campeão ou ser rebaixado? Afonso, o Fluminense quando entra cai, na Ziquezira, ele Fluminense começa a cai. perder aí. Ah, Certo? bom. Não falei que eu estava contando com as derrotas futuras? É o que eu acho, que eu penso assim, você entendeu? Então, o Fluminense precisa ainda mais que ele está brigando pelo G4. Ô, Levi, Flávio está aqui. Ô, Afonso, Vamos lá, eu Eduardo. aqui, família BH, um abraço. O Xará aqui, eu vou te contar, essa foi boa, viu, Xará? Quer dizer que o Fluminense, 8 na frente e ainda... Não, essa aí não tem jeito, essa aí, o Fluminense. O Cruzeiro pode chegar a 32. E o Fluminense? Mas 40. Até no jogo então, do Fluminense, a 2 do Fluminense. E o Fluminense pode chegar? O Fluminense pode chegar a 40. Bom, mas o que eu quero dizer, Afonso, olha, eu tô vendo meus colegas, você falando aí, aquela do Robinho não adianta não, errou, pegou mal. Errou. É Não, craque, ele é bom de pegou bola, mal. pegou mal. Aqui, ele pegou não vou mal. falar que a bola veio alta, que estava A gente cansada. não tá Aqui, vendo, não, não, me ajuda aí. Eduardo. Porque se fosse um outro, sem o Robinho, estaríamos nós aqui descendo o cacete. Fosse o Carlos, por O Fred perdeu o gol mais feito mas que o Robinho. Mas eu tô mais falando... feito que o Robinho, ninguém entendeu. O Fred e o Robinho estão no mesmo nível. Não, eu estou falando não. se é um outro jogador, se é o Carlos. Se é o Carlos. Não, se é o Carlos que teve. Afonso, me ajuda aqui, aí. Eu inclusive, acho, continuo achando. Ele errou. Ele errou na hora que ele Não, finalizou. mas por que Mas não eu pode continuo achando que ele achou que estava irregular na jogada. Afonso, na condição dele. Ô, Thiago, se você conseguiu, o Thiago hoje, nós estamos exigindo muito dele. Conseguir esse lance o Robinho, mas lançar na hora que ele pega a bola no alto. Não, o goleiro pra ver se falhou a gente naquele vê a cara lançamento. dele. Pra ver a cara dele. Na hora que ele pega, ele olha pro Mas Bandeira. olha, Afonso, O primeiro olhar dele é pro Bandeira. Afonso, É pro Bandeira. olha aqui, gente. O goleiro perdeu o tempo O que eu quero dizer, peraí. Se fosse um outro, não tô pegando o Robinho, tem mesmo som. nível de Robinho, não. Robinho, todo mundo sabe a qualidade do Robinho. Olha lá, o Agora, goleiro falhou. foi mal. não. Mal. Não, ele errou mal. mesmo. Não, claro que errou, claro que errou. Ele não tem Se motivo, não. fosse um outro jogador Mas eu aqui, quero saber eu quem- estaria descendo o cacete dele Quem aqui. falou que ele não errou? Não, porque eu tô vendo muito assim. Eu só não. quero dizer o seguinte, para mim, ele perdeu, não acreditou na jogada e errou. O goleiro ali Não. começou, só um negocinho. Aqui. Ah lá, ele Ali, perde a o noção goleiro do falhou, espaço. o goleiro perdeu o tempo da bola, assim também como o Giovani para mim Deu nem falhou tempo no de gol olhar do pro Vitória. Bandeira. Deu nem O tempo de Giovani olhar para pro mim Bandeira. falhou no gol do Vitória, ele saiu mal. Mas, ô, Flávio, Falhou, o Giovani mas é- falhou, ninguém falou. Mas O Giovani falhou no gol. Mas aqui, Falhou. agora eu quero dizer pro meu amigo Robinho Flávio perdeu aqui. o gol inacreditável. Eu quero. Esse aí é inacreditável. Sim, claro que é, ué. Nossa, se fosse um outro aqui, eu estaria Porque descendo o aquele cacete. gol que o Fred Mas perdeu aqui, no primeiro tempo, mas aquilo é aqui. difícil. A bola vem muito rápido. Mas Mas aqui. esse aí não. Mas antecipou bem. Mas você não justifica? Você não justifica em ser o Robinho? Não. Eu tô Mas não falando- justifica. Por quê? O Robinho? Por quê? O Robinho tem 20 Novinho acima da Quantos gols ele média, tem? Afonso. Temporada, 21. 21 e no Campeonato Brasileiro? 10. É o vice-artilheiro, o Não, artilheiro. artilheiro. Então ele pode. Mas eu não Então você tá mas eu falando, estou se falando- fosse o Carlos, nós estaríamos descendo o cacete. Não, se fosse o Carlos, a gente tinha que descer o cacete mesmo. Mas, Se ele faz esse Afonso, gol Afonso, hoje, Afonso, só um minutinho aqui. deixa eu só comprar Se ele isso. faz esse gol hoje, Peraí, deixa eu- ele ficaria como artilheiro isolado do campeonato. Vamos lá, Eduardo. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso aí. Como é o Robinho, então a gente pisa um pouquinho mais em ovos aqui e tal, não sei o quê. Mas aqui errou feio. Não tem essa justificativa que a bola tá vindo lá pra baixo. Eu vi a entrevista Acho do até Marcelo. que não errou feio, não. nada, teve Passou nada. isso aqui do errou gol. feio, errou feio, Robinho. Na minha Gente, opinião, errou feio. aquela ala de Agora, lá, hein? não é ala. Isso aqui, Afonso, peraí. Se a gente fala, se fosse um outro jogador, ninguém tá desmenosprezando o Robinho. Pelo contrário. Eu acho que ele errou. Ele perdeu Errou a noção de e espaço, ele não sabe. tudo. Parecia que Agora- ele não sabia onde estava o gol. Eu acho que ele não esperava do goleiro falhar. Agora, eu quero dizer pro torcedor do Atlético que tá vendo o programa aqui, o Flávio tá falando aí dos problemas do juiz em relação à arbitragem. Ó, o Vitória podia fazer 4 gols, o Atlético ia fazer 6. Claro. 7. Se o Atlético- Porque o Atlético se o Vi- nem se compara. O Vitória veio com os desfalques? Veio.
O Atlético também tinha os dele. Agora, quem que foi melhor? Se o Vitória fizesse 10 gols, o Atlético faria 15. A questão de desfalque por desfalque, você sempre analisa da seguinte forma. Qual desfalque do Vitória seria titular no time do Atlético? Não nenhum. Qual desfalque do Atlético seria titular no time do Vitória? Todos. Então, aí você vê qualquer peso de desfalque. Aqui não dá pra comparar. Eu só acho o seguinte, o Vitória poderia ter feito 1, 2 gols, o Atlético ia fazer 3, 4... Concordo com o Xará quando ele fala que podia ser 2-2, 3-3. Poderia. Foi agitado, foi movimentado. O final do jogo, se o bom. Vitória empatasse o jogo, não seria injustiça nenhuma. E o Flávio nisso aí, ele tem razão quando ele puxa um pouco a orelha, assim, em termos, né? Do que o Atlético não vinha bem. Porque aquele jogo contra o Grêmio, que o Atlético não jogou nada. E ainda quase ganhou o jogo, hein? Essa é a diferença do Atlético desse ano pro ano passado. Ele sai, joga mal, consegue um empate. Em casa ele tá fazendo a diferença. É o que você falou. Mas o Palmeiras também tá assim. O Flamengo, ontem eu assisti o Flamengo com a Ponte Preta, eu não assisti o Palmeiras, não. A Ponte Preta era pra ter ganhado. A Ponte Preta era pra ter metido uns 4. Era pra ter ganhado a Ponte Preta. E o próprio treinador do Flamengo admitiu na coletiva e falou, a Ponte Preta foi melhor. Mas em compensação, o resultado... Mas essa é a diferença do time grande pro time... O São Paulo foi lá, meteu o gol. O São Paulo ontem, o goleiro do Palmeiras não trabalhou quase nada também. O jogo horrível no primeiro tempo, 0-0. O jogo no meio campo ali, horrível. O Palmeiras horrível. Depois que entrou o Gabriel Jesus, o time ganhou velocidade. Aí o time é outro. E mesmo assim, 2 gols de cabeça. Isso, de zagueiro. 2 gols de zagueiro. Não, aí o Palmeiras foi outro. A atividade, depois que entrou o Gabriel Jesus, o time foi outro. Também perdeu exatamente. Fred. Não, mas o Palmeiras foi melhor, né, gente? Vamos falar a verdade. Deixa eu colocar aqui para vocês continuarem a prosa, depois desse papo que nós vamos ouvir aí dos jogadores do Atlético e do treinador. Ô Thiago, põe na tela para nós, faz favor. Um jogo meio maluco, né? Porque primeiro eu nem dou como perdido, mas o segundo gol ali eu perdi. Tapa consciente, a bola no capricho bateu no travessão, depois tentei de bicicleta, mas mais leve porque os 2 gols aí nós conseguimos essa vitória e a gente conseguiu subir mais ainda na tabela. Graças a Deus, né? Consegui fazer uma boa partida, ajudar a nossa equipe a sair com a vitória. Agora é trabalhar cada vez mais forte para ajudar a equipe a subir na liderança. Todo o esforço valeu a pena. O cansaço bateu um pouco, porque eu não dormi direito, mas eu acho que valeu a pena pelo resultado. O jogo é muito complicado, sim, pelas circunstâncias. O Atlético, no momento que teve a condição de definir, de encaminhar a vitória, nós erramos, né? Algumas situações muito claras no primeiro e no segundo tempo, mas valeu pela vitória. O time mais uma vez mexido, né? Não tem tido a condição de contar com todos os jogadores, mas isso num tempo próximo aí a gente vai conseguir com certeza. Pois é, aquilo que o Marcelo falou, eu falei na jornada ontem. O Atlético enfiou a faca. Roda, mete gol, roda, senão fica perigoso. Mas, Afonso, o Atlético está fazendo isso em casa. A diferença do Atlético, Galo, é isso. Esse ano o Atlético em casa, com menos 5 titulares, menos 6, o que for, o Atlético está fazendo diferença. A verdade, isso é bom, porque o Atlético em casa ele ganha os pontos e lá fora ele ganha uma, empata. É isso, ele tem que pontuar. Cada partida ele tem que pontuar. O último jogo que o Atlético perdeu ponto em casa foi o clássico. Perdeu de 3-2 para o Cruzeiro, perdeu o jogo. E ele vinha de resultados ruins, porque era aquele início de campeonato com o Atlético todo desfalcado, chegada do Marcelo. Não, e o Cruzeiro uma baba. O Cruzeiro estava mal, mas venceu aquele jogo. 3-2, o Atlético empatou com o Fluminense em casa, perdeu do Grêmio de 3-0. Então foram resultados ruins e que o Atlético vai refazendo esses resultados agora. Claro que o resultado contra o Fluminense no final de semana é importantíssimo. A vitória é o melhor resultado possível. Mas o ideal é não perder jogo. Final de semana não, início. Na segunda-feira, eu confundo. Mas o ideal é não perder o jogo e, claro, não deixar com que Palmeiras e Flamengo abram mais, principalmente Palmeiras. Palmeiras vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio, o Flamengo Vitória. É o Vitória, lá em Salvador. É o Vitória que joga contra o Atlético, é um jogo difícil, mas o Flamengo é um time que tanto faz jogar em casa ou fora. Primeiro que ele está sem casa. Então o Flamengo tem regulado muito no campeonato. O Atlético não pode deixar esses times distanciarem. E aí na rodada seguinte, Palmeiras e Flamengo. Aí um come o outro. E o Atlético pode aproveitar, porque joga em casa, o jogo é contra o São Paulo. Antes do Clássico, o Atlético tem qual jogo? Sport Recife em casa. Antes do Clássico, o Atlético tem o Fluminense, Sport, Cruzeiro. Segunda, quinta e domingo.
Afonso, pode falar, eu queria falar um negócio da seleção brasileira, pode dar uma Eu ia puxar a seleção, vamos lá. Eu queria falar da seleção, porque o Maurinho na segunda-feira falou aqui, né, que a seleção brasileira não está ganhando de ninguém, que o Brasil ganhou no Equador lá. Lá isso é bobagem. Né? Que a Colômbia, o Brasil ganhava de 5, de 6. É bom lembrar que o Brasil, antes do Tite, o Brasil estava em 6º lugar. Agora o Brasil está em 2º. Flávio, só para enriquecer o seu comentário, o Eduardo tem uma cabeça boa para isso. Quantos jogadores da Colômbia jogam na Europa, Eduardo? Isso que eu perguntei para ele. São todos, Ah, não, de cabeça eu não sei, mas do time titular, a grande maioria. A grande maioria. Você vê o Paca, Quadrado. O Paca, o Quadrado. Ospina. O James Rodrigues. Rames, quase o Rames Rodrigues. O Rodrigues, é. Inclusive é titular do Real Madrid, certo? Não, titular não. Mas tem jogado, Mas joga né? sempre. Mas joga sempre. Então, é um time, certo, que hoje tem que ser respeitado. Encarou o Brasil na terça-feira aqui. A verdade é essa. Então o Brasil ganhou O bem. Equador tem o Mina, que joga no Palmeiras, tem o Erasmo, que joga no Atlético. O Mina do Equador é o do River Plate. O Mina do Equador do River, é isso, é colombiano. Confusão minha. Equador também, tem muito jogador que joga na Europa. Tem o Erasmo, tem o Casares. Então eu penso que a seleção brasileira, ela se encontrou com o Tite, porque o Tite, a gente chama aquele técnico boleiro, aquele técnico que sabe conversar com o jogador, que respeita o jogador. Porque os últimos técnicos que nós tínhamos na seleção brasileira foram os técnicos Turrão, o Dunga, né, o próprio Filipão. São treinadores que não têm aquele relacionamento com o jogador, como o Tite tem, que vai lá, abraça. A seleção brasileira, hein? a seleção brasileira estava bem em termos de números na mão do Mano. Exato. Aí tiraram o Mano no momento que não devia tirar. Exato. Tiraram o Mano no melhor momento do Mano Menezes. Na hora que não devia tirar. Fazendo a seleção decolar. Então é complicado. A CBF, eu estava falando aqui antes do programa com o Flávio, com o Eduardo, que o último. Para treinar uma seleção, o ideal é que seja o melhor treinador do país. E a última vez, na minha opinião, que isso aconteceu foi com o Filipão de 2002. Na época, o Filipão era o melhor treinador. Ele era campeão brasileiro com o Vasco, tinha feito um baita trabalho no Cruzeiro, tinha ganhado Libertadores com o Grêmio, ótimo trabalho no Palmeiras, era um baita treinador à época, foi para a seleção e ganhou, foi campeão do mundo. De lá para cá, voltaram com Parreira, Dunga 2 vezes, não deixaram o Mano, que é bom treinador, até o Falcão trabalhar. Apareceu lá, não, o Falcão foi antes. Então, a CBF acabou optando por caras que não estavam nos melhores momentos e o Dunga que não é treinador. Valores individuais a seleção tem. A geração não é ruim, não. Você pega esses jogadores aí, eles são titulares nos seus clubes no mundo inteiro. Inglaterra, Itália, Brasil, China, Espanha, eles são titulares em todos. Faltava um treinador. Eu sei que está no início ainda, mas já deu para ver que melhorou e muito. É um time 1 milhão de vezes mais organizado do que o time do Dunga. E com bons valores. Aí dá para acreditar no Brasil sim. E se o Tite tiver um tempinho maior para treinar, dá para deixar a seleção na mão dele que vai vir coisa boa. Outra coisa que eu ia completar aqui, e outra coisa importante que você está vendo nesse time, o time tem vontade de jogar. O time está jogando com alegria. Ô, Flávio, o time é outro hoje. É com alegria. Se você pegar a seleção antes, apesar que eu na turma aqui, eu sou voto vencido, que eu acho que nós não temos essa qualidade toda, não. O Panzi acho que tem, o Lucas e o Flávio acho que tem. Não, a gente não tem qualidade se você comparar com a seleção que tinha Ronaldinho, Kaká, mas é nesse sentido mesmo. Você pode sentido. comparar com qualquer seleção do resto do mundo. Mas agora, com essa que o Eduardo falou, Ronaldinho Gaúcho, aqui. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Gerson, Tostão, aí não. Eu acho que eu estou meio exigente. Eu não acho que nós temos essa qualidade. Mas que dá para chegar sim. Nós temos dois bons laterais. Nós temos 2 bons laterais, o Marcelo e o... 2 bons? Não, o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo. Do mundo. Então, o Thiago Silva, que não foi convocado agora, é o melhor zagueiro do mundo. Certo? O Miranda é um bom zagueiro. O Marquinhos é um bom zagueiro. Casimiro que está jogando muito. Certo? O Gabriel Jesus muito. O Neymar está fazendo a diferença. O Casimiro arrumou o meio de campo do Real Madrid. Exato. Depois que ele entrou, o time decolou. E o que você falou, que você tem razão, do Tite, dele ser boleiro, diferente. Jogador de futebol, ele rende quando ele compra a ideia do treinador. Claro. A hora que ele vê que o cara que está treinando, ele sabe que o trabalho, esse cara aqui sabe, entende. Fala bobrinha, né? Aí o jogador joga bola, não tem jeito. Porque você pega treinador que é o vamos lá, eu sou isso, eu sou aquilo, vamos lá, dá a camisa, o cara fala, pô, isso não sabe nada. E nós vamos pegar agora Bolívia e Venezuela. Nós temos chance de deslanchar aí. Pegar os 2 piores lugar. O Tite deixou o recado dele. Ele deixou bem claro o recado dele. Nós vamos ter uma convocação para 2 jogos. Me parece que dia 16
de setembro, agora o 12. Porque o jogo é dia 3 e 6 de outubro. Pois é, vamos ter. Ele vem com a base de que ele convocou, mas ele vai mudar. E ele deu recado para os jogadores. Joguem bem nos seus clubes. Ele falou isso. Joguem bem nos seus clubes. A minha convocação vai sair daí. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, né, Afonso? É o que todo mundo queria, o Tite, e ele tem demonstrado isso. O Tite, assim, a seleção brasileira tem um pouco a cara, não assim, o esquema todo, tático, mas tem muita cara do Corinthians, que é aquele jogo coletivo, né? Você percebe que o jogo do Neymar está muito mais coletivo do que estava com o Dunga. É um jogador que hoje distribui muito mais a bola. Eu acho que um ponto mais do que positivo da ida do Tite para lá foi a volta do Marcelo para a seleção brasileira. É inquestionável o ganho que o Brasil teve na lateral esquerda com a volta do Marcelo. Principalmente do meio para frente, né? Porque do meio para trás o buraco fica. É tipo o Marcos Rocha no Atlético. Se o volante que faz a cobertura, no caso o Casemiro, que jogou pra caramba... O Daniel é a mesma coisa. ...não tiver ligado... O Daniel é a mesma coisa. E aí entra o treinador. É o trabalho muito bem feito. Se ele sabe que ele tem um Daniel Alves, um Marcelo, que são dois caras que do meio para frente são os melhores na posição, ele tem que armar a seleção brasileira para que possa cobrir esses caras. Ele vai abrir mão dos caras? Não tem como. É o que o Dunga fazia. O Marcelo é um cara que é o melhor na posição, mas atacando. Eu não quero. Aproveita o melhor do cara e arma um esquema defensivo que você possa cobrir. Eu falo aqui pro Eduardo Silva sempre com relação ao Marcos Rocha e a outros que eu falo. O Marcos Rocha é isso aí. Quando ele toma nas costas, não é o problema dele. Não é o problema dele, porque ele foi embora. Ele foi embora fazer lançamento, ele foi embora fazer gol. Ali nas costas tem que ter alguém. O Nelinho foi assim, né, Afonso? Um dos melhores laterais que eu vi jogar na minha vida foi o Nelinho. E o Sorin? O Sorin, certo? Dois grandes laterais que jogavam e ia lá fazer gol. Certo? Quantos gols o Nelinho fez? Quantos gols o Sorin fez? Então, eu acho que isso aí, o Dunga não via isso. Né? Agora, acho que o Thiago Silva tem vaga nessa seleção ainda. Ele vai ter vaga nessa seleção. Aqui, um cara que não é muito falado, um jogador que não é muito falado, é aquele que entrou, o Felipe Coutinho, né? Ele é um bom jogador. Ele é um ótimo jogador. Ele vai acabar sendo titular. Mas o Tite gosta muito do Williams. Gosta muito do William. Não, é o William. É o William. Não confundo minha cabeça. O Williams é do Corinthians. Que joga do lado direito. Sim, do William. É o William. Gosta muito do William. Como o Tite gosta muito do Paulinho. É isso que eu ia falar. O Tite é o cara que pega o melhor de cada jogador. Ele trabalhou com o Paulinho, trabalhou com o Renato Augusto e como ele tem pouco tempo para treinar, ele precisava implantar a filosofia dele, ele chamou os caras que jogavam com ele. Das principais funções dentro do esquema do Tite, ele falou, o Renato Augusto e o Paulinho são dois caras que eu não preciso treinar com eles um mês para eles entenderem o que eu quero. Eles podem não estar no melhor momento dele. E o Renato Augusto estava num ótimo momento, provou isso na Olimpíada. O Paulinho não estava, mas jogou. E o Tite não precisou de tempo para explicar, porque ele tinha os jogadores que estavam com ele que já se encaixaram no esquema e outro. Aí você põe Paulinho e Renato Augusto, que se encaixam. Lá na frente, você dá a camisa para o Neymar, para o William ou para o Coutinho, pro Gabriel Jesus, que os caras, eles são diferentes, eles fazem a diferença e o Tite foi inteligente. O Gabigol não preencheu. Não vai não. Agora, isso posso só dar uma notícia importante aqui? É porque eu tive com o presidente do Cruzeiro na terça-feira, um tempão, conversando com ele a respeito do Dedé. Você sabe que o Dedé, o contrato dele vence o ano que vem. E o Dedé tem 2 anos que não joga no Cruzeiro. E ele me disse o seguinte, que o Dedé procurou o presidente do Cruzeiro e disse para o presidente do Cruzeiro que não precisa nem conversar, que ele joga esses 2 anos no Cruzeiro, pela mesma coisa, certo? Vai ficar no Cruzeiro para compensar o tempo que ele ficou parado. Então, e o presidente do Cruzeiro sabe, tem certeza, e tem certeza que o Dedé faz uma falta tremenda, como a gente tem certeza, faz uma falta tremenda. Mas em janeiro volta e volta tranquilo. Bom caráter. Bom caráter. O contrato dele termina no final de 2017? Lixo, Eduardo. O lixo é esse trânsito aqui de Belo Horizonte. Afonso, mandar um abraço rapidinho para a Sandra de Fall River, que está nos assistindo. Ela é aqui da cidade de Paulista. Grande Sandra, um abraço. E o nome do dia? Eu vou dar para a Seleção Brasileira e para a Paralimpíadas. Muito bem. Lixo, Flávio. Por lixo aí eu vou dar para a política, que continua a mesma porcaria de sempre. E o nome do dia eu vou dar para o Tite, claro. Tirou o Brasil de 6º lugar, fora da Copa do Mundo e colocou o Brasil em 2º lugar. Lixo é política, claro. O nome do dia? O nome do dia é abertura da Paralimpíadas. Beleza. Eduardo, eu posso dar 2 nomes do dia, eliminar o lixo? É a Paralimpíada, que é fantástico, e o Tite, por ter mudado a cara da seleção brasileira. Eu que gosto de torcer para a seleção, estou torcendo com prazer agora. Muito bem. Muito obrigado a todos vocês.
Amanhã tem Gerais AM 830 a partir das 8 da noite. A Polícia Militar pegou o presidente do Atlético ontem, arrebentou com ele. Tchau, gente. Obrigado.